Tomé pelo olhar bíblico. Tomé, na Bíblia, é um dos 12 apóstolos de Jesus, conhecido principalmente por seu ceticismo em relação à ressurreição de Jesus. Seu nome, Tomé, vem do aramaico, teoma, que significa gêmeo, embora o nome de seu irmão ou irmã gêmeo não seja mencionado na Bíblia. O episódio mais famoso envolvendo Tomé ocorre no Evangelho de João, no capítulo 20, quando ele duvida da ressurreição de Jesus. Após a crucificação e morte de Jesus, ele aparece aos outros discípulos, mas Tomé não estava presente. Quando os outros apóstolos lhe contam que viram Jesus ressuscitado, Tomé reage com ceticismo, dizendo: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei." João capítulo 20, versículo 25. Uma semana depois, Jesus aparece novamente aos discípulos, e dessa vez Tomé está presente. Jesus se aproxima dele, como se soubesse de sua dúvida, convida-o a tocar em suas feridas. "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." João capítulo 20, versículo 27. Tomé, tocando as feridas de Jesus, responde: "Senhor meu e Deus meu." João capítulo 20, versículo 28, reconhecendo finalmente a divindade de Jesus. Por esse motivo, Tomé é frequentemente referido como Tomé, o incrédulo, ou Tomé, o cético, mas também é lembrado por sua expressão de fé ao finalmente reconhecer Jesus como Senhor e Deus. Jesus, em resposta, diz: "Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." João capítulo 20, versículo 29, ressaltando a importância da fé mesmo sem evidências tangíveis. Este episódio se tornou um símbolo de busca pela verdade e da luta entre fé e dúvida. Tomé é uma figura que ilustra a dúvida humana, mas também a transformação que ocorre quando alguém, através da experiência e da revelação divina, chega à plena convicção e fé. Em algumas tradições cristãs, Tomé é considerado um exemplo de perseverança na busca pela verdade. A dúvida de Tomé é vista como um ponto de aprendizado, mostrando que até mesmo os apóstolos, que estavam mais próximos de Jesus, passaram por momentos de incerteza. Tomé pelo olhar histórico e arqueológico. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Tomé é uma figura envolta em algumas questões de incerteza, mas existem alguns elementos que ajudam a contextualizá-lo dentro da sociedade e do tempo em que viveu. Embora não existam muitos registros arqueológicos diretamente relacionados a Tomé, há evidências indiretas que permitem uma análise mais profunda de sua vida e do contexto cultural em que ele estava inserido. Contexto histórico. Tomé era um dos 12 apóstolos de Jesus, conforme relatado nos Evangelhos. Ele é frequentemente associado ao nome Dídimo, que também significa gêmeo em grego. Isso sugere que Tomé possuía um irmão gêmeo, mas a identidade desse irmão não é registrada na Bíblia, o que gerou especulações sobre sua origem e vida pré-apostólica. Historicamente, Tomé é uma figura pouco mencionada fora do contexto bíblico, e os detalhes sobre sua vida antes de seguir Jesus são escassos. O período em que Tomé viveu foi de grande efervescência social, política e religiosa. Ele nasceu provavelmente no início do século I d.C., em uma Palestina sob domínio romano. Esse era um tempo de grandes tensões, com a dominação romana sobre o reino judeu e uma crescente expectativa messiânica, que se manifestava em diversas correntes de pensamento religioso. Jesus, como líder carismático, estava no centro dessa revolução espiritual, e Tomé, assim como outros apóstolos, foi atraído para seu movimento. O papel de Tomé na história. Tomé é retratado no Novo Testamento como um discípulo leal, embora tenha demonstrado dúvida em momentos cruciais, como no episódio da ressurreição de Jesus. Historicamente, isso pode ser visto como um reflexo da complexidade das primeiras comunidades cristãs, que estavam tentando entender e dar sentido aos eventos extraordinários relacionados à vida e à morte de Jesus. Além disso, Tomé é frequentemente associado com uma comunidade cristã primitiva que se espalhou para além da Palestina. Tradições históricas e alguns textos apócrifos.
como o Evangelho de Tomé, que é um texto gnóstico, datado de alguns séculos depois dos eventos descritos nos evangelhos canônicos, sugerem que ele pode ter pregado em várias regiões fora da Palestina, especialmente na Índia, onde é venerado como o fundador da Igreja cristã no subcontinente. Tradições históricas: a viagem à Índia. A tradição histórica mais conhecida sobre Tomé é a de que ele viajou até a Índia para propagar o cristianismo, especialmente na região de Malabar, no atual estado de Kerala. De acordo com essas tradições, Tomé teria chegado ao sudoeste da Índia no século I, onde evangelizou e fundou uma comunidade cristã que mais tarde seria conhecida como os Cristãos de São Tomé. Esses cristãos preservam até hoje uma rica tradição que liga sua origem a Tomé. A Igreja de São Tomé em Milapore, na cidade de Chennai, antiga Madras, é um importante local de peregrinação para os cristãos indianos que reivindicam sua conexão com o apóstolo. Alguns estudiosos acreditam que Tomé pode ter chegado à Índia, mas as evidências arqueológicas diretas dessa viagem ainda são limitadas. Não existem registros históricos contemporâneos a Jesus que confirmem essa jornada, mas a tradição oral e algumas fontes históricas posteriores sustentam essa história. Evidências arqueológicas. Do ponto de vista arqueológico, a maior parte das evidências relacionadas a Tomé está vinculada à arqueologia cristã primitiva e aos locais associados à tradição do apóstolo na Índia. Em Kerala, por exemplo, há igrejas e monumentos que datam de séculos posteriores à vida de Tomé, mas que afirmam ter sido fundadas por ele. Os cristãos de São Tomé, como eles são conhecidos, acreditam que seus ancestrais foram evangelizados por Tomé, o que é uma reivindicação importante dentro da história do cristianismo no subcontinente. Em Milapore, na Índia, há também uma grande igreja dedicada a São Tomé, que acredita-se ter sido construída sobre o local onde o apóstolo foi martirizado no século I. Algumas relíquias e inscrições, embora não tenham confirmação arqueológica conclusiva, ajudam a perpetuar a crença de que Tomé esteve na região. A falta de evidências arqueológicas diretas sobre sua jornada à Índia leva muitos estudiosos a tratar essas tradições com cautela, mas elas permanecem uma parte significativa do patrimônio cristão no Sudeste Asiático. Influência cultural e gnosticismo. Outro aspecto importante é a associação de Tomé com o movimento gnóstico, evidenciada pelo Evangelho de Tomé, um texto apócrifo descoberto em 1945, em Nag Hammadi, no Egito. Este evangelho, que não foi incluído no cânon bíblico, é uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus, e é considerado uma obra de filosofia espiritual mais do que uma narrativa biográfica. A literatura gnóstica, incluindo o Evangelho de Tomé, foi uma corrente religiosa que destacou o conhecimento esotérico como meio de alcançar a salvação. Embora não haja evidências arqueológicas diretas de que Tomé tenha sido um líder gnóstico ou tenha escrito o Evangelho de Tomé, a associação com essa tradição ajuda a entender a diversidade de interpretações e práticas dentro das primeiras comunidades cristãs. É possível que a figura de Tomé tenha sido uma ponte entre o cristianismo ortodoxo e movimentos mais esotéricos ou filosóficos da época. Conclusão. Embora a figura de Tomé seja mais uma figura de tradição religiosa e bíblica do que um personagem com uma grande quantidade de evidências históricas ou arqueológicas diretas, ele permanece uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas do cristianismo primitivo. O cético que se torna um exemplo de fé, a figura que é associada com viagens a terras distantes como a Índia, e a presença em textos gnósticos, tornam Tomé uma figura multifacetada, cujas ações e ensinamentos são vistos de diferentes perspectivas dentro da história e da arqueologia do cristianismo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.